E vamos atacar hoje com mais 2x, dessa vez para texto. Que tal ouvir um texto em 2x, pegar um texto, converter para áudio e ouvir em 2x? Seja ele um texto web, esteja no Evernote, no Pocket, sei lá, o seu Twitter, Flipboard, YouTube, até acelerar o vídeo do YouTube. Então ouve essa dica até o final sem se distrair, porque é o que eu vou te contar agora. Aplicativos. Coca-Tech. Seguindo na toada de acelerar o conhecimento, depois vou falar sobre overhead de informação. Aguenta aí. Áudio, ok, a gente já matou, já viu como resolver essa questão de áudio, acelerar o áudio. Só que ainda tem um problema, que é o texto. Como é que a gente lê de uma maneira acelerada? Tem o processo de leitura dinâmica, tem alguns aplicativos que já comentei com vocês que ajudam a acelerar a leitura, mas tem também como você ouvir um texto. No próprio Mac, você pega uma porção de texto, manda falar. No próprio iOS, você vai em acessibilidade, liga o falar, seleção, você pode selecionar um texto e vai falar. O problema é que você não tem como, quer dizer, até tem como controlar a velocidade, mas não é algo tão fácil, não tá tão na mão assim, essa aceleração da leitura do texto que foi, é complicado esse negócio, leitura do texto que foi convertida para áudio. Mas aí vamos falar de iPhone, porque tá no seu bolso o tempo inteiro, você de repente tá no metrô, tá no ônibus, mas é meio chato de você ler, né? Fica balançando, fica meio tonto, enjoado. Talvez você esteja dirigindo e aí como é que você vai ler alguma coisa dirigindo? Então é bacana esses aplicativos que pegam um texto e transformam esse texto em áudio para você ouvir, inclusive acelerando a velocidade desse áudio. Tem um aplicativo que é o Queridinho, né, que eu uso desde sempre, que já falei aqui com vocês, vai estar aqui nas notas do episódio, é o primeiro daqui das notas do episódio. Ele é carinho, custa 10, 20 dólares, alguma coisa assim, e não é só isso que você vai gastar com ele, não. Você tem que gastar também na voz para comprar uma voz que soe melhor para você. Tem voz em português, voz em inglês, diversas vozes para o mesmo idioma, mas é o que melhor funciona, né? Vai ficar quase humano. Só que ele acaba sendo um pouquinho burocrático. O que eu quero dizer com um pouquinho burocrático? Ele se conecta em trocentas nuvens. Ele vai se conectar, por exemplo, no Dropbox, Google Drive, Evernote, Pocket, Instapaper e pode puxar texto de todas essas fontes, joga para dentro do aplicativo, aí você dá um play e ouve, fica ok, bacana, mas é caro. E tem uma outra solução que eu nunca tinha comentado com vocês, o nome lembra até Motorola. Hello Moto, o link tá aqui nas notas do episódio, que ele tem algumas vantagens. Primeira vantagem, ele é gratuito. Tem também alguns snaps para você aprimorar a experiência. O que eu gostei dele é que ele é mais fácil de você usar, enquanto que o primeiro, você tem que abrir o aplicativo e até quase como se fosse um navegador, né? Você vai até o conteúdo que você quer, pinça, embora a parte do Pocket seja um pouco mais automatizada, ele, como falei, é burocrático. Esse funciona como uma extensão do iOS. Então você tá no Safari, você compartilha a caixa de compartilhamento, seleciona o aplicativo, vai para dentro dele, Pocket, Evernote, Twitter, Flipboard, tudo que tá no navegador, no Safari. Se conecta também com o YouTube, você pode mandar um link do YouTube para ele e ele vai acelerar esse vídeo para você. Gostei que ele vai até 3.5x. O chato é que a voz dele é um pouquinho... é a voz da Siri, então fica bem artificial, mas é uma coisa que você se acostuma. Outro dia eu tava conversando com o Coca e ele falou, às vezes eu escrevo um texto e eu quero saber como soa esse texto, né? Como esse texto é ouvido. Então eu pego, seleciono o texto, mando o computador falar esse texto que ele fica ecoando na minha cabeça. Nunca tinha parado para pensar nisso, uma estratégia boa. Esse aplicativo tem uma vantagem também, que você pode criar uma continha, ele tem extensões, de tal maneira que você tá no Mac, no Safari, no Chrome, você pode mandar conteúdo para dentro do aplicativo. Obviamente vai na nuvem, e da nuvem desce pro aplicativo. Ele tem dentro dele também algumas fontes de conteúdo, quase como se fosse o Flipboard. Então tem tecnologia, saúde, startups, investimentos, esportes. Obviamente essa curadoria é em inglês. Então se por algum motivo você estava reticente frente a descer essa grana para usar o primeiro aplicativo, agora você tem a opção de gratuitamente experimentar o segundo e ver como funciona com você. Se você
achar a experiência muito ruim, nem vale tentar o primeiro. Agora, se você usou por umas 2 horas, é aquilo. O seu cérebro é plástico e ele vai se acostumar, né? Porque dá um choque ali, não é exatamente uma pessoa falando, tem um outro ritmo, mas em 15, 20 minutinhos você já acostumou. Então tá aí uma dica para lembrar dos tempos de criança, onde você ficava deitado na cama e a sua mãe e o seu pai liam histórias para você. Agora você pode fazer isso com qualquer texto no seu iPhone sem pagar nada e ainda em velocidade acelerada. Os links, como sempre, estão aqui nas notas desse episódio e você baixa, claro, lá na App Store. Coca-Tech.